O nosso protagonista chamado Kim teve sua vida virada de cabeça para baixo quando uma dungeon apareceu na porta do seu apartamento, ficando preso. No começo, ele ficou fascinado com isso, sentindo-se como o protagonista de uma história de fantasia ao explorar a dungeon. No entanto, esse sentimento desapareceu rapidamente quando ele se deparou com monstros e quase morreu. Mesmo não querendo entrar na dungeon novamente, ele foi obrigado a retornar, iniciando sua jornada. Essa aqui é a parte 3, caso ainda não tenha visto as outras partes, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora, continuaremos de onde paramos. Kim finalmente conseguiu completar a terceira dungeon. No entanto, mesmo sobrevivendo, ele sabia que foi derrotado, pois se naquele momento o dragão esqueleto tivesse explodido com um ataque de sopro, tudo teria acabado. Cristina percebe que Kim estava se culpando novamente. Por sorte, naquele dia Cristina, Kai e Kesley não morreram, apesar de quase terem sucumbido ao proteger Kim do sopro do dragão. Ao tomarem um golpe, tiveram que lançar seus crânios para longe do alcance do sopro, evitando a aniquilação. Assim que ele recobrou os sentidos, Cristina explicou o que aconteceu. Ela disse que eles mudaram o local do núcleo deles por precaução e considerando o desempenho deles. Eles apenas trocaram o núcleo para outro lugar como medida de emergência, e foi graças a isso que conseguiram sobreviver. Cristina fala que é bom refletir sobre os erros do passado, mas depois de um certo tempo, o remorso se torna um veneno. O passado já estava para trás. Kim concorda dizendo que olhando para os resultados, pode-se dizer que o ataque a dungeon foi um sucesso. Eles se machucaram, mas ninguém morreu, e ele até domou um dragão esqueleto. O dragão fala que ele não o domou, foi ele que permitiu ser domado. Kim deu o nome de Nidhogg para o dragão. Cristina fala que ao receber um nome, foi estabelecido um ego, e dessa forma ele ganhou a oportunidade de evoluir ainda mais. No entanto, ela também diz que agora Nidhogg tem uma dívida com seu mestre, e não deve esquecer disso. Nidhogg fala para Kim não esquecer da sua promessa também, onde no momento que Kim não cumprir sua promessa de torná-lo mais forte que um dragão real, Nidhogg mesmo o matará e usará como trampolim para seu objetivo. Kim diz que cumprirá sua promessa, mesmo que seja para se proteger. Ele queria sair logo, pois como recompensa por concluir a dungeon, ele poderia sair para o lado de fora por um curto período. Cristina fala que seu tempo livre começa quando ele sair de casa, e após analisar o corpo de Kim, ela pondera sair em aproximadamente 15 dias. Em seguida, Kesley e Kai aparece, e Kesley diz que parece que Kim já está de boa. Ele veio porque Cristina e Kai estavam revezando para ficar com ele no quarto. Depois disso, Cristina diz que vai para a sala de trabalho fazer mais cartas de feitiço e novos equipamentos. E Kesley também só veio ver como ele estava. Kai pergunta se o mestre estava sentindo algum desconforto. Kim apenas diz que está bem e que Kai pode ficar tranquilo. Após alguns dias, Kim finalmente sai para o lado de fora. Kesley estava bastante animado, pois só tinha visto esse mundo pelo computador. Kai também estava feliz. Nidhogg pergunta se esse mundo é diferente, onde ele não tinha memórias do mundo anterior, então ele fala que isso não interessa mesmo. Cristina diz que já que eles estão no subespaço do Nidhogg e que estão conectados aos seus sentidos, ela pede para Kim experimentar várias coisas por eles. Após Kim passar o dia curtindo a cidade, a noite cai, e eles acharam tudo isso muito divertido, e já era hora deles voltarem. Cristina fala que estava um pouco surpresa, pois não esperava que seu mestre iria querer voltar para casa antes do seu tempo livre acabar. Kim responde que no início não era sua intenção, mas todos têm um lugar para voltar, e é natural retornar para casa depois de um tempo. Ele estava apenas voltando para onde pertence. Ele também diz que no próximo dia eles vão ficar ocupados usando o resto do tempo livre para procurar uma nova casa por todo o país. Então, se ele não voltar agora, vai ficar muito cansado. Enquanto voltava, o motorista pergunta se Kim era um turista que veio visitar Seul. Kim confirma, e o motorista diz que é bom turistar, mas ele deve voltar cedo, pois estão em tempos complicados. Kim pergunta o que ele queria dizer com isso, e o motorista explica que há muitos desaparecimentos acontecendo nos dias atuais, onde dizem que 50 pessoas desapareceram pelo país. Mas o mais aterrorizante é que a única coisa que acharam foi uma quantidade fatal de sangue. Kim pergunta aos seus servos o que eles acham, se isso seria culpa dos monstros da dungeon. Eles falam que é bem provável, mas também dizem que não pode ser só por causa dos monstros, porque eles não são as únicas coisas que matam as pessoas, onde pessoas também podem matar outras pessoas. Com isso, Kim deveria sempre manter essa possibilidade em mente. Eles perguntam o que ele quer fazer sobre isso. Kim apenas fala nada, dizendo que é uma pessoa normal e o que o alcance que pode fazer é limitado, onde enquanto algo não estiver relacionado a ele, não vai se envolver, pois não quer correr risco por algo que nem sabe que se pode consertar. E Cristina fala que um mago sempre deve conhecer seus limites e ser cuidadoso, pois ser descuidado pode acabar o matando. Ela sente um alívio por seu mestre não ser assim. Nidhogg fala para Kim não se colocar em perigo desnecessário, pois Kim tem um dever a cumprir com ele, mas ele vai seguir a decisão do Lorde. Kim agradece o apoio de todos. Após seu tempo livre acabar, ele retorna ao seu quarto. Cristina fala que o tempo voa quando se está se divertindo. Além disso, eles estavam bastante ocupados procurando a nova casa, mas pelo menos encontraram uma casa com tamanho bom, e finalmente ele poderia libertar Nidhogg.
Cristina fala que debaixo dessa casa tem um caminho de mana, conhecido como linha Lady Mana, o que é ideal para um mago. Eles tiveram muita sorte em encontrar um lugar tão bom e tão barato. Kesley fala que o mais importante agora é se preparar para explorar a dungeon logo, pois depois de uma semana sem fazer nada, sua mão da espada começa a tremer. Kim diz que tem uma nova missão, onde como concluíram a dungeon, agora devem concluir outra com um rank ligeiramente maior. Porém, eles devem tomar cuidado, pois será mais perigosa e brutal. A recompensa será 3 milhões e um item de rank F+, à escolha. Kai comenta que esperava que fosse uma dungeon de rank E, mas ela continuou sendo de rank F. Kesley também acredita que será bem fácil. Cristina diz que isso será bom, pois dessa vez eles irão experimentar uma dungeon de rank F decente. Que logo em seguida diz que eles estão relaxados demais, mencionando que a dungeon que acabaram de concluir, um ser único como Nidhogg nasceu. Portanto, é possível que algo ainda mais perigoso possa aparecer em uma dungeon de rank F+, já que teoricamente ela é mais difícil. Cristina também tinha falado que não dá para saber o que vai acontecer em uma dungeon, onde é bom ser confiante, mas eles não devem subestimá-la. E descuido e pretensão só os levarão à morte. Cristina confirma dizendo que estava baixando sua guarda sem perceber, e agradece ao mestre por sua sabedoria. Kai e Kesley também se desculpam por terem ficado tão descuidados. E Kim diz que está tudo bem, mas que eles devem levar as coisas um pouco mais a sério. E assim, eles começam suas preparações para o segundo ataque à dungeon. Em outro lugar, um cara se pergunta como as coisas acabaram assim. Tudo começou quando sua casa do nada se conectou a uma dungeon. No início, ele ficou assustado, mas ao unir forças com outros exploradores, eles foram capazes de concluir a dungeon com sucesso, apesar de vários aliados perderem suas vidas durante a exploração. E depois que tiveram seus tempos livres, ele conheceu seus companheiros da dungeon pela primeira vez e ficou emocionado. E foi assim que eles decidiram criar um clã. Eles estavam determinados a se tornar o clã mais poderoso da Coreia e até mesmo do mundo. Esse era o sonho que eles tinham. No entanto, tudo isso era apenas um sonho. Ele se pergunta se esse seria seu fim, mas em seguida ele escuta uma voz perguntando se deve se vingar por eles. Essa voz diz que se quiser pode se vingar, mas precisa de informações sobre o boss, onde não fazia muito tempo desde que eles chegaram ao terceiro andar. O cara fala que vai contar tudo o que sabe, sendo um boss capaz de evoluir, mas graças a essas informações, a voz diz que vai acabar com ele em 10 minutos. Em seguida, vários esqueletos aparecem, e a pessoa da voz era Kim, onde ele consegue derrotar o boss facilmente com a ajuda de Nidhogg. Em seguida, Kim fala que o cara está bastante mal, e se fizesse um pacto com ele, poderia restaurar seu braço, mas isso não seria de graça. Kim pergunta o que ele poderia dar em troca. O cara diz que pode dar tudo, mas Kim o repreende, dizendo que tudo não é algo para se dizer assim, pois ele não é o diabo ou algo do tipo, mas em troca Kim quer sua alma. Onde Kim fala que se o cara fizer um pacto de alma com ele, poderá restaurar seu braço. O cara diz que isso é impossível, mas Kim insiste que é possível. Porém, ele entende que é difícil confiar nele logo de cara. Com isso, Kim decide então mostrar ele, restaurando seu braço com sua magia. O cara fica surpreso pois não tinha ideia de que algo assim era possível, e pergunta quem diabos é ele. Como Kim não quer revelar seu nome verdadeiro, ele diz que seu nome é Winho. E com seu braço restaurado, o cara concorda em fazer o pacto. Naquele dia, Kim foi capaz de fazer 21 pactos em que almas eram as condições, e ele deu ordens a eles. Primeiro, eles nunca deveriam divulgar os termos do pacto com ninguém. Segundo, deveriam entregar todos os cristais de mana obtidos com recompensa da dungeon, em troca de receber o livro contendo os métodos de produção das cartas de feitiço. Eles venderiam as cartas de feitiço e receberiam uma poção de licor como comissão. Poucos dias depois, eles descobrem que as vendas das cartas de feitiço finalmente começaram. Cristina fala que levou bastante tempo, mesmo eles possuindo seu método de produção e anotações, e mesmo assim levaram um mês para descobrir. Kim pede a ela para dar um desconto, já que ela estava em outro nível. Mas essa foi uma boa estratégia para conseguir o máximo de lucro com as cartas. Kesley fala que vão ganhar uma boa quantidade de dinheiro com isso. E Kai comenta que foi bem inesperado ver o mestre fazendo um pacto com outras pessoas. Kesley também comenta que Kim havia dito que não tinha mais intenções de recrutar seguidores. Ele fala que no começo não queria, pois recrutar e gerenciar seguidores era um saco. Mas depois de pensar um pouco sobre isso, Kim decidiu que ter seguidores era necessário para a sobrevivência. E um pacto de alma tem tanto poder de união quanto um juramento de mana. Normalmente, os seguidores podem ser deixados como estão, mas quando ele precisar deles, podem ser utilizados. E eles precisam manter o pacto em segredo, para que ninguém saiba sobre a relação entre eles e Kim. Kai comenta que tem uma relação de mestre e subordinado onde apenas eles sabem que estão envolvidos, faz com que seu mestre se torne parecido com aqueles mentores secretos que ele lia nas novels. Kim responde que isso não tem nada a ver. Pouco tempo depois, Kim recebe uma nova missão da sua nova dungeon, que agora será de Rank E, e a recompensa será 5 milhões e um item de Rank E à sua escolha. Ao entrar na dungeon, Kesley estava morrendo de tédio e bastante irritado, pois não encontraram nenhum monstro e ele queria testar seu novo equipamento. Kim, usando seu poder mental, sente algumas pessoas que também estão explorando a dungeon, a cerca de 5 minutos de distância deles.
Ele comenta que era cerca de 19 pessoas, todo com bestas e equipamentos que pareciam ser exploradores da vanguarda. Kai pergunta como eles vão proceder com isso. E Kim diz que primeiro vão se encontrar com eles, mas que eles devem se preparar para lutar, e todas as conversas serão feitas por telepatia. Pouco tempo depois, eles se encontram com as pessoas, e o líder deles se apresenta como Jong-Eun. Ele diz que é um prazer conhecê-los e pergunta se Kim tem outros parceiros. Kim responde que é apenas ele. Jong-Eun não entende e pergunta quem são aqueles atrás dele. Kim responde que são mortos-vivos que ele domou na primeira dungeon e agora está evoluindo. Jong-Eun fica surpreso por Kim ter chegado tão longe apenas com esqueletos. E de qualquer forma, como Kim estava sozinho, ele pergunta se gostaria de se juntar a eles. Ao olhar para os esqueletos, ele acredita que Kim pode ser um mago. E magos são fortes, mas tem um problema crônico de demorar para conjurar as magias. E parece que Kim usa os esqueletos para ajudá-lo com isso. No entanto, ele não sabe o que vai acontecer em uma dungeon de rank E como essa. Após Jong-Eun falar tudo isso, Kim percebe algo estranho em relação a ele. Jong-Eun pergunta se Kim gostaria de seguir junto com eles por enquanto, e Kim confirma dizendo que está sob os cuidados dele por enquanto. Após isso, Jong-Eun diz que vai apresentar Kim aos outros. No outro dia, Kim descobre que 16 pessoas morreram em um só dia. Kesley fala que isso acontece, e também com o tipo de habilidades que ele tinha, isso poderia acontecer. Kim concorda dizendo que as habilidades dos exploradores eram realmente muito ruins, mas ele esperava um pouco mais, já que eles concluíram 2 dungeons. Devido a isso, Kim acredita que não precisa lutar junto com eles. Cristina também comenta que as pessoas que viram essa missão devem ter ficado ansiosas, especialmente se estavam no mesmo clã ou grupo dos que morreram. Cristina pergunta o que Kim vai fazer, e menciona que pelo que viu no fórum de dicas, Jong-Eun é bem ativo. Kesley fala que Kim não pode simplesmente deixá-lo de lado, onde se eles se juntarem com toda a galera em um só lugar, os números de Jong-Eun só vão crescer. Cristina diz que não deve subestimar os números e que essa é uma preocupação válida. Kai também comenta que Jong-Eun o incomoda por algum motivo, e Kesley também diz que detesta aquele cara. Kim pergunta por que eles não gostam de Jong-Eun. Kesley comenta que a expressão dele, o jeito dele e sua atitude que o incomodam. Ele detesta tudo em relação a Jong-Eun. Kai diz que tem um motivo que o incomoda sobre ele, que são os membros do seu grupo. Ele explica que Kim provavelmente não percebeu porque estava prestando atenção em Jong-Eun o tempo todo, onde os caras do grupo não falaram quase nada durante todo o ataque à dungeon. E quando estava olhando para Jong-Eun ou conversando sobre ele, eles sempre falavam bem e abriam um sorriso. Mas o olhar em seus rostos mostrava algo diferente, onde sem dúvida eram olhares de ódio. Isso foi o que Kai percebeu. Cristina comenta que no final das contas, ele só está dizendo que tem um mau pressentimento. Embora a intuição de Kai não seja prova suficiente, ele responde dizendo que a intuição não é algo que deve se ignorar, pois os humanos são capazes de nutrir ódio por coisas triviais. Cristina concorda que não pode se ignorar a intuição, mas isso não é evidência suficiente. Kesley pergunta se Cristina acha que pode confiar naquele cara, sugerindo que seria melhor matá-lo antes que ele fique mais forte. No entanto, ela diz que só vão fazer isso quando conseguirem a prova definitiva, e ela já tinha essa prova. Kim pergunta qual seria, e depois de ouvir a explicação de Cristina, ele teve que concordar. Assim, ele afirma que deve matar Jong-Eun antes que seja tarde demais. Logo em seguida, Cristina mostra uma publicação que acabou de aparecer no site, onde Jong-Eun convida todos os sobreviventes para se reunirem e se ajudarem em 3 dias. Ela fala que nesses dias eles devem se preparar para eliminá-lo adequadamente. Kim podia sentir a vontade inabalável de Cristina, sua relutância em aceitar qualquer tipo de falha, mesmo a menor delas. 3 dias depois, a reunião de Jong-Eun é iniciada, e muitos apareceram. Ele começa agradecendo a todos que leram sua mensagem no fórum e vieram. E como ninguém estava para a brincadeira, ele vai direto ao ponto, dizendo que todos já devem ter percebido a dificuldade da dungeon de Rank E, que é muito maior do que a de Rank F. Por conta disso, já morreram 16 pessoas em um curto período de tempo. Ele fala que também estava bem preparado, mas o nível dos monstros era bem maior do que ele esperava quando leu sobre eles. Felizmente, ele estava com bastante gente, e como resultado do trabalho de todos eles, não tiveram nenhuma morte. Jong-Eun enfatiza que a dungeon é um lugar perigoso, e no momento em que qualquer um deles baixar a guarda, serão mortos na hora. Mas isso não significa que eles não podem superar isso, onde tem bastante publicações sobre a conclusão da dungeon de ranquear no site, e eles são iguais a essas pessoas. Então, se essas pessoas conseguiram, eles também podem conseguir, onde mesmo tendo diferença de habilidades de acordo com o talento individual, se eles se reunirem, serão capazes de fazer isso. Ele também menciona que há algo em mente relacionado à diferença de nível dos talentos, mas irá falar sobre isso depois. Ele comenta que infelizmente os humanos não podem viver apenas de sonhos, pois existem problemas práticos envolvidos, e o maior deles é provavelmente o dinheiro, já que o dinheiro que eles ganham por matar monstros é sua maior renda.
E se dividirem o dinheiro entre todas as pessoas, uma diminuição de lucro de cada um não pode ser evitada. Ele pergunta o que eles acham que pode acontecer se começarem a brigar por causa disso, onde todos são fortes, mas essa questão pode se tornar séria. E o sistema de liderança para medir coisas como essa também pode ser um problema. E para poderem resolver vários problemas práticos que virão a partir disso, ele propõe a criação de uma guilda, onde ele tinha perguntado sobre isso no site da Dungeon e descobriu que haverá uma atualização do sistema de guilda em breve, onde depois de criar uma guilda, o lucro recebido dos monstros aumentará em 30%, e além disso haverá mais um monte de benefícios. Kim percebe que Jong-Young está começando a revelar suas ambições. Jong-Young propõe a criação dessa guilda para resolver os problemas, e ele será o líder dessa guilda. Ele diz que há um motivo para querer se tornar o líder, que é por causa do poder que ele recebeu, fortalecendo seu talento. As pessoas comentam que nunca ouviram falar desse tipo de talento. Jong-Young explica que primeiramente ele tem um talento de rank B chamado Controle de Subordinados, que permite comandar pessoas de rank ou nível menor do que o dele. Mas mesmo com esse talento de controle, as pessoas ainda possuem livre-arbítrio. Então, ele não pode forçar ninguém a fazer algo contra sua vontade, onde o máximo que ele pode fazer é parar o corpo de alguém por um breve momento. Além disso, essa habilidade não funciona em pessoas mais fortes do que ele. No entanto, ele trabalhou duro todos os dias para evoluir essa habilidade, e graças a seus esforços, ele adquiriu um tipo de poder capaz de fortalecer os talentos daquele que ele controla. Todos ficam surpresos. Ele nomeou esse talento de Bênção sob a Sombra, um poder capaz de aumentar o nível de talento daqueles que ele controla, onde se fizerem um contrato com ele, tornando-se seus subordinados, ele será capaz de fortalecer seus talentos. Com isso, ele decide fazer uma demonstração com uma das pessoas. Jong-Young diz que tudo o que precisam dizer é "vou fazer um contrato com você". Após isso, Jong-Young demonstra seu poder, evoluindo o rank do talento do cara. Todos não conseguem acreditar que o rank do talento do cara realmente aumentou. Eles começam a comentar que um poder desse, eles vão concluir a dungeon sem problemas. Jong-Young explica que quanto mais alta sua posição, mais forte fica seu poder. E foi por isso que ele decidiu se tornar o líder dessa guilda. Tudo isso para melhorar as chances de todos sobreviverem, mesmo que um pouco. E também dar benefícios para o máximo de pessoas possíveis. Além disso, todos vão ficar mais fortes com a influência do seu poder. E para prevenir acidentes, ele irá também fazer um voto de mana, onde uma pessoa usuária de mana não pode quebrar o voto. E se quebrar o voto, a pessoa não só perderá toda a mana, como também é atacada pela mana em volta, morrendo em desespero. E com isso, Jong-Young faz seu voto, onde ele nunca vai dar uma ordem irracional contra os membros da guilda. Todos ficam felizes por Jong-Young fazer até um voto de mana, acreditando que ele realmente merece ser o líder da guilda. Jong-Young agradece a todos por entenderem suas intenções, e nesse momento Kim também comenta que foi impressionante. Ele diz que esperava que Jong-Young quisesse formar uma guilda, mas depois de ver que ele tem o poder de fortalecer os talentos em um nível, isso é realmente incrível. Jong-Young agradece a Kim, dizendo que nunca pensou que um mago tão habilidoso iria elogiá-lo assim. Em seguida, Kim pede para fazer uma pergunta, e Jong-Young confirma. Ele pergunta se os talentos são fortalecidos quando a pessoa é influenciada pela Bênção sob a Sombra. Jong-Young confirma dizendo que consequentemente seu poder de controlar essas pessoas também fica mais forte. No entanto, se a pessoa for mais forte do que ele, fica bem mais fácil resistir a essa habilidade. E assim, Kim fala que foi por esse motivo que Jong-Young matou 16 pessoas. Todos ficam surpresos com as palavras de Kim, e Jong-Young pergunta o que ele está falando. Kim diz para ele não bancar o inocente, pois ele matou aqueles que ele ficou tentando controlar, mas eles morreram porque ficaram resistindo a seus comandos até o fim. Ou será que tem mais gente que ele matou e que não ficou sabendo? Jong-Young fica irritado, mas fala que isso tudo é mentira e que ele nunca matou ninguém em sua vida. E se não acredita nele, ele decide fazer um voto de mana naquele momento, dizendo que nunca matou outros exploradores e como usuário de mana faz desse seu voto a verdade. Todos sabem que voto de mana não mente, então começam a acreditar que Kim era quem estava mentindo. Mas Kim fala que na verdade ele não os assassinou. Ele comandou 16 pessoas a matarem umas às outras. Kim sabia que Jong-Young na dungeon anterior fazia parte de um grupo de 28 exploradores. Ele era um cara inútil e sem nada especial, e talvez foi por causa disso que ele tentou usar o talento que recebeu para ficar à frente dos outros, não importa como. E assim ele conseguiu ganhar a Bênção sob a Sombra como resultado. Mas só tinha um problema, ele nunca foi uma boa pessoa. E usando o voto de mana, ele baixou a guarda de todos e conseguiu que os exploradores ficassem sob seus pés. E quando a dungeon estava chegando ao fim, ele mostrou sua verdadeira face, onde com um comando ele fez com que as pessoas matassem umas às outras. E aqueles que não conseguiram resistir ao comando, mataram aqueles que resistiram a ele. O próprio Jong-Young nunca matou ninguém mesmo, mas foi ele que iniciou o massacre. Jong-Young se irrita bastante e pergunta se Kim tem alguma prova disso, e também pergunta por que ele está escondendo seu rosto. Kim fala que se é a prova que ele quer, ele vai dar, mesmo que não saiba que se ele vai acreditar nessa prova. Jong-Young pensa que Kim não tem provas, isso porque os corpos dos exploradores desapareceram com a dungeon.
Além disso, ele já tomou várias medidas com os membros sobreviventes, e usando seu poder, ele faz os sobreviventes falarem que só conseguiram sobreviver por causa dele, e que esse cara estava apenas mentindo. Kim apenas fala que vai libertar todos eles. Assim, ele se apresenta como um mago da escola de necromancia, o que surpreende a todos. Ele explica que a necromancia possui muitas utilidades, como a invocação e produção de mortos-vivos e golems, além de maldições e venenos. Ele se especializou no campo dos mortos-vivos, e por causa disso agora consegue ver e ouvir coisas que não são possíveis normalmente. E para ser honesto, ele não se importa com o que Jong-Young faz. E se isso não afeta negativamente, não é problema dele. Mas no momento que ele viu essas almas, elas também ouviram e começaram a perturbá-lo. Então, ele não teve escolha a não ser tomar uma atitude. Jong-Young manda Kim calar a boca, dizendo que fantasmas não existem. Em seguida, um dos fantasmas pede para ele soltar sua irmã. Jong-Young fala que isso é apenas um truque para enganá-los, dizendo que Kim só está fazendo isso porque está com inveja dele se tornar o líder da guilda. Mesmo os sobreviventes concordando com Jong-Young, suas feições diziam o contrário. Com isso, todos falam para Jong-Young descer e falar a verdade, perguntando se era a intenção dele desde o início transformar os seus fantoches, e pedindo para ele liberar as pessoas. Jong-Young pensa que quase deu certo e que se não fosse por aquele moleque maldito e seus fantasmas, seu plano teria sido concluído. Assim, ele parte para cima de Kim, mas Kingsley rapidamente defende seu mestre lançando Jong-Young para trás. Em seguida, Kingsley parte para cima dele, e Jong-Young ordena os sobreviventes atacarem. Kingsley pensa que não vai ter jeito e que terá que quebrar as pernas deles, mas rapidamente Kai intervém e diz que essas pessoas não cometeram nenhum erro, e assim ele vai pará-los com o mínimo de dano possível. Kai fica um pouco surpreso com a habilidade de aumentar os talentos de Jong-Young. Jong-Young afirma que meros esqueletos não irão derrotar seus subordinados, mas rapidamente Christina mostra seu verdadeiro poder. Após isso, Jong-Young decide usar o máximo de sua habilidade, ativando um modo chamado Berserk, onde em troca da força vital deles, seus status aumenta drasticamente. Ele afirma que ninguém mais vai conseguir detê-los. Kim percebe que de fato os status deles realmente aumentaram. No entanto, é nesse momento que Kim percebe que isso iria acabar. Usando o Nidhogg, Kim prende Jong-Young e com a ajuda de seus esqueletos, ele imobiliza os outros. Após isso, seus subordinados fazem os sobreviventes desmaiarem. Kim reconhece que Jong-Young quase conseguiu, e se ele não tivesse estado por perto, o plano poderia até dar certo sem ele saber. E assim Jong-Young poderia ter ficado muito forte. Mas Kim decide dar um fim em tudo isso. Jong-Young, desesperado, diz que já entendeu que estava errado e implora para não ser morto, prometendo que nunca mais fará isso. Kim pergunta como alguém que não poupou a vida de ninguém está implorando por sua própria vida. E assim, sem piedade, Kim põe um fim a Jong-Young. Ao voltar para sua casa, Kim ainda se sentia mal por ter realmente matado uma pessoa. Ele não conseguia tirar aquela imagem da sua cabeça. A sensação estava gravada em sua mente e ele acreditava que nunca mais iria esquecer. Kingsley o consola dizendo que ele matou um homem mau e que se não tivesse agido assim, muitas pessoas teriam morrido. Portanto, ele fez o que era certo. Kim questiona se aquele foi realmente o melhor caminho a seguir e se talvez houvesse uma maneira de prender Jong-Young em algum lugar isolado, sem precisar matá-lo. Talvez ele não precisasse ter ido tão longe. Ele também se coloca na posição de Jong-Young e pergunta se seus subordinados o apoiam e obedecem apenas porque ele é o mestre deles. Christina lembra que todos eles fizeram um voto de mana e que foi decisão conjunta. Além disso, se Jong-Young não tivesse sido morto, ele teria criado uma guilda enorme, e eles não teriam escapado do perigo também. Ela diz que ele precisa superar esse sentimento de culpa. Após isso, Kim pede para ficar um pouco sozinho, e reflete em seu quarto. Ele pensa que se tivesse deixado Jong-Young viver, outras pessoas poderiam ter morrido, e portanto foi uma ação necessária para sua sobrevivência. Mas ele também reconhece que assassinato é assassinato, e nada muda o fato que ele cometeu um pecado. Ele tem certeza de que nunca vai esquecer o que fez, e que a partir desse momento sempre se lembrará dos atos que já cometeu, mesmo que tenham sido feitos para sobreviver. Ele está decidido que vai arcar com tudo. Essa é a única reparação que pode oferecer como alguém que decidiu fazer de tudo o que era necessário para sobreviver. No outro dia, ao acordar, todos comemoram porque Kim chegou ao quarto círculo. Eles o parabenizam por sua ascensão ao quarto círculo, mas Kim não entende o que estão falando. Christine explica que se tirou com muita clareza que a promessa de Kim na noite anterior causou uma mudança em sua mana. E ao olhar sua tela de status, ele realmente tinha chegado ao quarto círculo, onde sua decisão de aceitar a responsabilidade por todos os crimes resultou em seu crescimento mental. Christina destaca que não é comum as pessoas se tornarem magos do quarto ciclo tão rapidamente como Kim fez, e ele deve se orgulhar disso. Kim agradece o apoio deles e agora que chegou ao quarto ciclo, ele sabe que terá muitas coisas para fazer novamente. Christina sugere que seja bom descansar um pouco, considerando tudo o que aconteceu no dia anterior. Kim pergunta se ela é realmente Christina, por dar uma resposta assim. Ela diz que a dungeon está uma bagunça agora. Onde, de acordo com as publicações no fórum, depois que eles saíram, os outros exploradores formaram uma guilda. Mas ninguém se destacou como líder, e agora ninguém confia em ninguém.
principalmente por causa do que aconteceu com Jong-Young. E também o fórum está cheio de discussões sobre Kim. Enquanto isso, em outro lugar, Mark vê uma postagem no fórum sobre um necromante que domou um dragão esquelético, e ele pergunta ao presidente mágico se essa publicação foi feita apenas para chamar a atenção. O presidente também acredita que é isso, dizendo que um dragão esqueleto é tão forte que até mesmo com todos os membros de sua guilda, seria bem difícil matá-lo. Portanto, não faria sentido um monstro desse nível ter sido invocado por um necromante em uma dungeon de rank E, já que um monstro assim só pode ser invocado por uma pessoa de no mínimo o sexto círculo. Mark menciona que foi exatamente por isso que falou que essa situação não faz sentido, pois não é comum um necromante controlar um monstro tão poderoso, e um mago de sexto círculo é bastante raro de se encontrar. No entanto, o presidente diz que na verdade existe uma grande chance de um necromante assim realmente existir. Ele aponta que as publicações no site da dungeon têm muitos pontos em comum e foram feitas por muitas pessoas diferentes, o que leva a crer que essa possibilidade pode ser real. Eles não podem descartar a ideia de que um necromante no pico do quinto círculo ou quase chegando ao sexto possa existir. O presidente pergunta por que Mark está tão sério, dizendo que a vida é divertida por causa dessas coisas inesperadas que acontecem uma após a outra. Mark pede para não deixar que isso o distraia nas discussões nas dungeons, e ele também ajudará o máximo possível com esse assunto. O presidente fica feliz com a disposição de Mark e diz que deixará tudo com ele. Enquanto isso, Kim estava treinando esgrima junto com Kesley. Ele percebe que depois de alcançar o quarto círculo, sua memória, processo de pensamento e velocidade de cálculos melhoraram bastante, a ponto de seu antigo eu nem se comparar ao que ele é agora, onde Kim agora consegue prever a maioria dos movimentos do seu inimigo. Ele percebe que se tornou uma pessoa completamente diferente. Kesley fica surpreso com o rápido progresso de Kim, que agora parecia um profissional em apenas 2 dias. Kim menciona que Christina diz que seu cérebro recebeu a bênção da mana, e é por isso que suas habilidades melhoraram significativamente. Kim ressalta que há um limite para o quanto pode superar seus inimigos apenas com a força bruta. Isso deixa Kesley bastante irritado por ser chamado de sem cérebro. Em seguida, Kai comenta que mais 3 exploradores morreram, e também eles formaram uma guilda chamada Os Normais, mas não parece que está muito organizada. Além disso, eles ainda estão procurando por Kim para que ele se junte à guilda. Kim responde que não está interessado em trabalhar com eles e quer começar a concluir a dungeon logo. Mas Christina aparece e diz que não vai deixar isso acontecer. Ela enfatiza que agora é hora deles fortalecerem suas bases, antes de continuarem com as dungeons. Após isso, Christina comemora dizendo que a planta para a nova base está pronta. Enquanto isso, em outro lugar, uma garota que Kim salvou de Jong-Young está tendo pesadelos. Ela comenta que mesmo que Jong-Young esteja morto, os pesadelos ainda continuam assombrando. Após ser libertada do controle de Jong-Young, ela viu Kim retirando a alma de Jong-Young e jogando para as outras almas daquele que ele matou, para que se vingassem. Sua irmã também apareceu e falou que agora Hana estava livre, afirmando que foi difícil, mas agora tudo tinha acabado. Hana se desculpa muito, dizendo que foi por sua culpa que ela morreu, mas sua irmã tranquiliza, afirmando que não foi culpa dela, e pede para que Hana cuide de si mesma a partir de agora, pois precisa sobreviver por elas duas. Com isso, Hana está determinada a ficar forte o suficiente para evitar que algo assim aconteça novamente, e promete não parar de lutar até que esse dia chegue. Voltando para Kim, ele ainda não entende completamente porque precisa de uma base. Christina começa a explicar que, como eles sabem, há apenas algumas dungeons aparecendo ao redor do mundo, e nem todas essas dungeons podem ser concluídas. E se o ataque a uma dungeon falhar, os monstros permanecerão dentro dela, e os exploradores correm risco de perderem suas vidas e se tornarem mortos-vivos. Para evitar que isso aconteça e aumentar suas chances de sobrevivência, eles precisam de uma base para longo prazo, um abrigo que qualquer pessoa possa usar. Kim finalmente compreende e pergunta quando vão começar a construção da base. Christina explica que antes disso, ela precisa que ele dê uma olhada em um item diferente do cronograma, pois construir uma base vai custar muito dinheiro, e atualmente os lucros que eles ganhavam das cartas de feitiço estão diminuindo. Kim fica surpreso e pergunta por que isso aconteceu, considerando que eles fizeram o dobro de cartas na última vez. Christina responde que as cópias das cartas de feitiço começaram a ter uma boa qualidade, e por isso ela está considerando a venda de itens imbuídos de magia. Kim questiona se essa é uma boa ideia, preocupado com o risco de vazarem novamente o método de produção, mas Christina o tranquiliza, afirmando que não há motivo para preocupação. Ela explica que até certo ponto as cartas de feitiço não eram sua especialidade, e foram feitas apenas para ganhar uma boa quantidade de dinheiro. No entanto, os itens mágicos são diferentes, e quando ela estava viva, sua especialidade era doação de encantamento, e por isso ela se tornou perita nisso. Isso anima todos novamente e ele aprova o plano de Christina. Ela afirma que agora eles ficaram bem ocupados por um tempo, e Kim poderia ficar animado para aprender a encantar. Kim rapidamente desanima, pois também teria que fazer isso, mas Christina explica que a criação de itens mágicos é o melhor caminho para evoluir suas bases. Sem escolhas, Kim aceita. No dia seguinte, suas aulas de criação de itens mágicos começam. E como sempre, Christina o ajuda, explicando seus erros um por um e o ajudando a entender melhor.
e graças a ela ele conseguiu progredir bem. Mas se ele repetisse um erro, ela o punia sem piedade, com um tônico bizarro que ela dizia ser bom para sua mente, embora fosse tão ruim que ele quase vomitasse. Ki comenta que o tônico era amargo, picante, nojento e tinha gosto de peixe, tudo junto. E assim 3 meses se passaram e Kim estava em seu limite, não sabendo se iria sobreviver. Antes de sair, Christina disse que o mestre esqueceu algo, mas que não aguentava mais beber aquela coisa. Pouco tempo depois, Kai disse que finalmente chegou a hora. O salão do boy da dungeon de Ranquear foi finalmente encontrado. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!